Olá, o meu nome é Maxwell Loreto e nesse trabalho vou apresentar as estruturas de mercado, a concorrência perfeita, imperfeita e os oligopólios. E aí, tudo bem? Nesse vídeo vou desvendar os bastidores e aquelas estruturas de mercados ocultas que literalmente moldam cada viagem que os turistas fazem. Muitas vezes, na hora de planejar as férias, é super normal não reparar nessas engrenagens econômicas girando lá no fundo, mas hoje eu vou trazer exatamente essas engrenagens para a luz. É só parar para pensar em um fenômeno super comum na hora de pesquisar uma viagem. A gente encontra dezenas, às vezes centenas de pousadas super charmosas para escolher, não é mesmo? Mas na hora de comprar passagens parece que só existem duas ou três companhias aéreas fazendo o trajeto. É uma abundância esmagadora de opções de hospedagem batendo de frente com a escassez total de voos. Parte 1: O mercado de turismo. E olha, essa discrepância gigante entre os hotéis e os voos não acontece por acaso. E com certeza não é sorte. O grande lance aqui é a escala da coisa. Bilhões. O turismo movimenta milhões de pessoas e bilhões de reais todo santo ano. Por trás de cada passagem aérea ou de um pacote, tem toda uma estrutura econômica ditando as regras do jogo. E isso define os preços, a qualidade do atendimento e as experiências. Parte 2: Concorrência perfeita. Vamos ver como isso se desenrola na prática, começando pelo nível micro, que explica perfeitamente bem aquela agitação toda do turismo local. A tal da concorrência perfeita é basicamente uma estrutura de mercado, onde um monte de pequenas empresas oferecem serviços bem parecidos. E num cenário assim, nenhum empreendedor sozinho tem o poder de ditar o preço de todo o mercado. Na economia pura, isso é quase um modelo teórico, mas no turismo isso ganha vida de um jeito muito vibrante. Imagina só a experiência sensorial de caminhar por aquelas ruas de paralelepípedo de uma cidade histórica, tipo Ouro Preto, cercada por aquela arquitetura colonial lindíssima. A cada passo, a gente vê um monte de pousadas locais, cafeterias com aquele cheirinho de pão de queijo, lojinha de artesanatos, guias turísticos, e estão todos competindo de forma bem acirrada. Se uma pousada cobrar muito mais caro que a outra, o turista simplesmente atravessa a rua e fecha com a concorrente. E sabe o que mantém essa engrenagem rodando a favor de quem viaja? É o empoderamento pela informação. Hoje em dia, com as redes sociais, com os sites de avaliações e com os comparadores de preços, a decisão, o controle, ele está nas mãos de quem consome. Isso meio que obriga o pessoal do comércio local a competir diariamente. E não é só baixando o preço. Eles precisam buscar excelência no atendimento e inovar nas experiências, senão eles perdem a clientela. Portanto, é uma batalha diária para conquistar o turista. Parte 3: Oligopólios, concorrência imperfeita. Agora, deixando essas ruas charmosas um pouco de lado e subindo lá para os céus numa escala global, eu revelo o grande segredo por trás dos voos e daquelas plataformas gigantescas que dominam o setor, o oligopólio. Ele é um estado de concorrência imperfeita, onde o mercado é altamente concentrado e dividido entre um número minúsculo de empresas gigantes, bem diferentes daquelas dezenas de pousadas em Ouro Preto. Na hora de planejar um voo, as opções são incrivelmente escassas. E como essas gigantes operam no dia a dia? Funcionam num efeito dominó clássico. Passo 1: uma companhia aérea lança uma promoção ou corta uma tarifa. Passo 2: as poucas concorrentes observam isso em tempo real e já reagem imediatamente. Elas ficam se monitorando o tempo inteiro, porque sabem que qualquer movimento isolado muda na hora o comportamento de milhões de consumidores.
E o que realmente é fascinante é notar que essas companhias aéreas, esse oligopólio, não fica restrito somente aos aviões. O poder daquelas plataformas digitais de reservas opera exatamente nessa mesma lógica. Elas conectam milhões de viajantes pelo mundo todo, só que têm um poder de negociação tão massivo que chegam a influenciar os preços do mercado interno. Elas definem regras comerciais rígidas e, no final das contas, têm a palavra sobre quais hotéis vão aparecer primeiro no ranking quando a gente fizer uma pesquisa. Resumindo a ópera, a gente tem duas teorias econômicas totalmente opostas rolando na mesma viagem. De um lado, o turismo local, igual a de Ouro Preto, opções sobrando e poder de decisão do consumidor ditando os preços. Do outro, a indústria aérea e as grandes plataformas, opções escassas, onde as empresas gigantes reagem basicamente só umas às outras. Parte 4. Qual estrutura é a melhor? Aí vem a pergunta de R$ 1 milhão. Qual desses modelos econômicos atende melhor à indústria do turismo? E mais importante, atende melhor quem viaja? A resposta para essa dinâmica tão complexa e cheia de nuances é simplesmente depende. Colocando tudo na balança, a alta concorrência dos mercados locais traz benefícios muito claros: maior diversidade, preços puxados para baixo, uma inovação constante e a entrega de experiências genuínas e únicas. Porém, a concentração corporativa dos oligopólios também entrega um valor insubstituível. Sem essas gigantes, a gente não teria essas pesadas estruturas tecnológicas, o sistema de segurança internacionalmente coordenados, campanhas globais de marketing e aqueles programas de fidelidade super práticos para a troca de pontos por novas viagens. Só que, claro, tem um baita desafio aí. O grande lado negativo dessa concentração pesada no mercado é a criação de barreiras e entradas altíssimas. Novos empreendedores encontram dificuldades absurdas para tentar competir com plataformas que já dominam o setor. E no fim das contas, quem viaja pode acabar perdendo o verdadeiro poder de escolha, ficando refém de pouquíssimas opções. Parte 5. A ilusão da escolha. Expandindo a nossa visão para o nível mais macro, atender a economia por trás das viagens é muito mais do que ficar olhando para os gráficos. Entender a essência do próprio turismo. Toda vez que a reserva é feita, a gente está participando diretamente de um mercado moldado por todas essas forças econômicas. O equilíbrio e o desequilíbrio entre concorrência perfeita e oligopólio afeta o desenvolvimento dos destinos turísticos, impacta a geração de empregos locais, define a competitividade dos negócios e, claro, determina a satisfação geral de cada visitante. Economia e turismo andam de braços dados o tempo todo. E para encerrar a análise de hoje, fica aqui uma reflexão bem profunda para a gente levar. Quando aquele próximo destino de férias for selecionado no aplicativo, será que as opções de viagem ali estão realmente levando em conta a sua escolha, ou seja, elas são totalmente livres, ou são apenas o resultado cuidadosamente orquestrado pelas empresas que dominam esse mercado? Entender essa dinâmica muda completamente a forma de enxergar o mundo e o turismo. É algo para se ter em mente na próxima vez que as malas forem feitas. Muito obrigado por acompanhar e pela atenção, e até a próxima.